Então, estamos aqui com o professor Norval Baitello Júnior, um pesquisador de reconhecimento nacional e internacional, que é doutor em comunicação pela Universidade Livre de Berlim, é também professor titular na pós-graduação em comunicação e semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Entre as suas referências está o Prêmio Maturidade Acadêmica da Intercom em 2015, é diretor do arquivo Wilhelm Flusser, São Paulo, que é um importante arquivo de textos do pesquisador brasileiro-alemão Wilhelm Flusser. O professor Norval também foi diretor da Faculdade de Comunicação de Filosofia da PUC São Paulo, criou o curso de Comunicação e Artes do Corpo e Comunicação em Multimeios. Sua experiência e sua qualidade em pesquisa nos levou a convidar o professor Norval a falar conosco sobre a sua experiência. E é importante ressaltar que ele também foi convidado como professor visitante da Universidade de Viena, Sevilha, São Petersburgo, Autônoma de Barcelona e Évora. Ele tem vários livros publicados em português e em outras línguas, como alemão e espanhol, e as suas mais recentes obras incluem a organização do livro A Fórmula da Paixão, de Aby Warburg, e Sobre Ele, de 2022, A Fotografia e o Verme, que é de autoria dele, lançado em 2021, e nesse ano ele teve um livro publicado na Alemanha, que foi lançado esse ano, e que se chama O Pensamento Sentado, com uma edição muito bonita. Mas a gente vai começar perguntando, Norval, seja bem-vindo, falando um pouco da sua experiência no campo da comunicação e da ciência no Brasil. Você tem uma contribuição para o campo da comunicação que é bastante substancial. Você se destaca como pesquisador e professor da área, e as suas experiências e vivências ao longo do tempo lhe permitiram acompanhar o desenvolvimento da área da comunicação no Brasil e no mundo. E gostaríamos de saber que avaliação você faz do desenvolvimento do ensino e da pesquisa em comunicação e que tendências você percebe para esse campo. Muito obrigado, Lísia, pelo convite. Fico muito honrado de poder falar com você, com vocês, sobre essa área, que é uma área jovem, é uma área científica jovem, não tem a mesma tradição, por exemplo, das ciências biológicas, da física, da matemática, e dentro das ciências humanas, até mesmo de uma sociologia, de uma antropologia. Não é? Ela nasceu bastante como área de pesquisa mesmo independente, muito recentemente, em meados do século XX, né, possivelmente em função, grande parte das pesquisas em função das guerras. As guerras precisavam do desenvolvimento de aparatos de comunicação, então nasceu aí uma tendência de mesclar a pesquisa em comunicação com a pesquisa tecnológica da comunicação. No entanto, vem de uma tradição humanística muito mais antiga, não é? Trabalhar com os impactos sociais dos meios, não é? Mesmo dos meios não tecnológicos, mas os impactos sociais. Já existiram estudos sobre linguagem, sobre linguagem verbal, não é? E sobre a língua, de um modo geral, não é? A contribuição da linguística, a contribuição das semióticas em geral, tanto francesa, quanto russa, quanto
norte-americana, né? Então, tem uma história bastante interessante. Mas, mais recentemente, surgiu uma tendência muito que eu considero muito interessante, que foi chamada, assim, bem mais recentemente, na segunda, digamos, no quarto, na quarta parte final do século passado, né? Estudos da comunicação, ou uma abordagem da comunicação muito mais humanística e de fundo filosófico, né? E que deu-se o nome a ela de teoria da mídia. E essa teoria da mídia foi crescendo, sobretudo na Europa, mas começou na Alemanha, e na Alemanha floresceu e ganhou inúmeras versões. Deste quadro fez parte também, ou faz parte também, o filósofo brasileiro Wilhelm Flusser. Tá? Então, ele, de vários livros, de quase todos os livros que trabalham essa teoria da mídia na Alemanha, Flusser faz parte como um capítulo ou como uma versão específica. Bom, sabemos que Flusser foi para a Europa no início da década de 70, voltou para a Europa, foi um segundo exílio, né, depois de ter vivido aqui no Brasil por 30 anos, e lá esteve em contato com digamos, o primeiro propositor de uma teoria da mídia, que era o jornalista Harry Pross. Pross trabalhou na Universidade Livre de Berlim e lá desenvolveu não só um projeto de curso de comunicação, implementou, aprimorou o projeto de curso de comunicação que já existia lá, né? De natureza, sobretudo, sociopolítica, né? E aprimorou esse projeto para ensinar as ciências da comunicação, que lá tem um nome específico de publicística, né? Que era a formação de comunicadores para todas as áreas, mas era uma formação principalmente humanística, né? De embasamento teórico, e ele mesclou também aspectos práticos, né? Tanto de criação de imagem, quanto de criação de texto, quanto de administração dos meios de comunicação. E ali no começo, logo no início, nos primeiros anos em que ele foi convidado a trabalhar e a dirigir o centro da faculdade, melhor dito, eles chamam de Fachbereich, que seria assim o âmbito especializado de ciências da comunicação, e produziu a sua obra voltada, escreveu mais de 50 livros, mas uma obra específica voltada para uma teoria da mídia, que se chama, em alemão, Medienforschung, seria pesquisa da mídia. E lá ele lança uma ideia muito importante de que a mídia não começa com os meios técnicos e também não começa com o jornal, com os meios escritos, mas que ela começa
com o corpo, e com a fala, e com os gestos, e com os microgestos. E que também ela não é apenas sonora e visual, não é? Mas ela também é gestual, ela também é olfativa, ela também é gustativa, não é? Então, essa ideia, nesse livro lançado em 1971, essa ideia ampliou a nossa compreensão de o que é a comunicação. E coloca a necessidade mais do que urgente da área de comunicação se voltar para aquilo que eles chamavam os meios primários de comunicação. Então, nossa comunicação interpessoal, nossa comunicação familiar, a comunicação com os amigos e mesmo a comunicação empresarial, quando as empresas eram absolutamente e exclusivamente presenciais, não é? Então, nós tínhamos que ir todos para o nosso trabalho, não havia tela, não havia... até havia telefone, mas o trabalho e o contato físico com as pessoas do dia a dia, etc. Não é? Então, tudo isso não tinha... não havia estudos sobre isto dentro da área de comunicação. É interessante porque essa proposta dele nos coloca a necessidade de entender que esse tipo de comunicação, ou a comunicação primária, existe em um tempo e um espaço específico, que é o tempo do presente e o tempo da presença, não é? Do aqui e do agora. A partir dos... claro que os meios primários têm uma duração fugaz e tem uma limitação espacial, que é só o tempo fugaz, é o tempo do agora, e o espaço limitado é o espaço do aqui. Então, seguindo um pensamento evolutivo, não é? O homem, a espécie humana, buscou e sempre buscou expandir o seu alcance, não é? E o seu alcance comunicativo, evidente, não é? Então, não apenas gritando, mas lançando mensagens de fumaça, ou então deixando sinais, ou então desenhando sobre... E com isto nasce um outro tipo de mídia que amplia o espaço e o tempo de quem está se comunicando. E que ele chama de mídia secundária, né? E que significa deixar os sinais para que, mesmo quando eu não estiver ali naquele lugar, este sinal seja recebido por outras pessoas. É claro que isso já acontecia entre os animais, e nós sabemos disso, né? Que os animais deixam sinais olfativos sobre troncos, sobre o chão, sobre a grama, etc. Né? Então, com isso nasceu todo um grande aparato muito importante que transformou o planeta, que foi a escrita. E depois, com o advento da eletricidade, nasceram os meios terciários, que são aqueles que requerem aparatos de recepção e aparatos de transmissão. E com isso,
nós transformamos a nossa comunicação em planetária. Hoje podemos falar no Japão com a mesma facilidade que conversamos aqui entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Não é? Então, esse esquema de meios primários, secundários, terciários foi aceito praticamente por todos os cursos de comunicação na Alemanha, e como não foi traduzido, como o PROS não foi traduzido para o inglês, não é? Então, ele não é conhecido no ambiente anglo-saxônico, não é? Mas começa a ser conhecido no ambiente bastante conhecido no Brasil, bastante conhecido no ambiente hispânico também. Tá? Bom, Pross era amigo de Flusser, e Flusser trabalhou, de certa forma, também uma proposta similar, porque Flusser fala numa escalada da abstração. E essa escalada da abstração é praticamente correspondente com aquilo que Pross postula nos seus meios primários, secundários, terciários. Tá? Flusser fala que nós partimos do mundo da vida, esse é um conceito de Husserl, da fenomenologia, né? Esse mundo da vida é tridimensional, e descemos para um ambiente bidimensional, que é o ambiente da superfície, da imagem, das imagens desenhadas, dos sinais deixados sobre superfícies. Depois passamos para um ambiente unidimensional, que seria a escrita, da linha, e depois passamos para um ambiente nulo-dimensional, que seria que seriam as imagens técnicas de todos os aparatos. E reproduzem tanto escrita quanto tridimensionalidades, agora com as técnicas de criar ambientes tridimensionais de comunicação, não é? Com hologramas, holografias, etc. Não é? Então, mas são nulo-dimensionais, na verdade. Tá? Então, houve um diálogo interessante entre Pross e Flusser, e eu diria até aquilo que Foucault chama de uma simultaneidade epistemológica. Os dois pensaram a mesma coisa. E, é claro, os dois conversaram bastante entre as décadas de 80 até 91, quando foi a morte de Flusser. Né? Eles conversaram bastante todos os anos, e há uma correspondência entre os dois, mas Flusser, com certeza, leu Pross, embora não citasse ninguém, não é? Mas a gente não pode dizer que nem um copiou do outro, com certeza, né? Pross publicou antes, e Flusser pensou a partir de uma outra ótica. Então, bem provavelmente, né, se trata de uma simultaneidade epistemológica, os dois pensando numa solução parecida para um mesmo problema. Então, esse é um panorama que se apresenta hoje para as nossas ciências da comunicação, com algumas tarefas muito importantes, e que elas vêm sendo, digamos, com bastante competência, vêm sendo perseguidas e vêm sendo realizadas pelo crescente número de pesquisadores da área no Brasil. Eu falo por amostragem, pelos nossos eventos, Intercom, Compós, e pelos textos que são publicados pelos periódicos da área,
né? E claro, né, nós somos uma tribo relativamente pequena, né, dos professores de comunicação e pesquisadores em comunicação, se comparado, por exemplo, com filosofia, com medicina, com engenharia, que são muito mais numerosos, né? Até mesmo com português, linguística, literatura, são muito mais numerosos do que nós, né? Então, por isso a gente conhece bastante da nossa área. Então, eu diria que há uma crescente amplificação dos horizontes para se entender a comunicação, né, dentro dos nossos pesquisadores. A minha experiência durante 9 anos como coordenador da área na FAPESP, né, me mostra que houve no estado de São Paulo, e alguma coisa que eu vejo que houve também no Brasil como um todo, né, essa expansão. E interessante que é uma expansão que tem uma grande contribuição das iniciações científicas, né, dos trabalhos de IC. Então, dos jovens pesquisadores que têm a coragem de propor temas dentro da comunicação que são inusitados. Então, há uma grande expansão da qual não participamos só nós, os pesquisadores sêniores, ou seniores, não sei como é que a gente deveria pronunciar aí, né, seniores, mas todos os jovens pesquisadores também. Então, é uma avaliação positiva que eu faço da nossa área hoje no Brasil. Muito bem, lhe ouvir sempre é aprender, mesmo que a gente já tenha estudado esses autores e lhe ouvido outras vezes, mas esse panorama que você traça me parece muito importante, porque você traz um olhar para além daquele tão usual e tão repetido sobre as teorias da comunicação. E você, justamente por trabalhar com esses autores, que trazem um outro ponto de vista para a comunicação e que não são tão usuais, né, no resto do campo, no Brasil, como, por exemplo, os que você já citou, Wilhelm Flusser, Harry Prost. Você também trabalha com Dietmar Camper, com Aby Warburg, entre outros, né? Isso me parece muito positivo para a ampliação da perspectiva teórica no campo. Então, você já falou bastante das contribuições do Flusser e do Prost para a área da comunicação. Eu gostaria que você falasse um pouco também sobre a contribuição desses outros autores com que você trabalha, trazendo para a área da comunicação, explanando as suas contribuições nas suas aulas e nos seus textos, né? E então gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu deixo para você fazer a sua avaliação da contribuição desses outros autores que são alemães, né? E que são tão pouco conhecidos por nós. Interessante, Nízia, você mencionar Warburg, porque Warburg já é uma, digamos, uma unanimidade na história da arte, né? E ele se tornou essa unanimidade agora no século XXI, porque morreu em 1929, então no começo do século XX, e foi esquecido completamente. E por ser judeu, né, a sua grande obra, que foi a sua grande biblioteca, para ser salva do nazismo, ela foi transferida para a Inglaterra. E na Inglaterra, ele, sendo um alemão, né,
permaneceu praticamente conhecido por um pequeno grupinho, né? Bem pequeno mesmo, só de amigos e seguidores e ex-alunos, né? Entre eles Panofsky, Gombrich. Gombrich não foi aluno, mas foi diretor do Instituto Warburg, né? Que mencionavam esporadicamente Warburg, mas era desconhecido, a sua obra não era acessível, tá? Porque ele publicou pouquíssima coisa em vida. Bom, Warburg foi um pensador da imagem. Inclusive, embora tivesse sido um historiador, tivesse estudado história da arte, assim, juntamente com arqueologia, filosofia, antropologia, né? Então, ele foi um pesquisador da imagem. E as suas ideias eram tão ousadas para a época que elas não foram compreendidas. Eu diria que só hoje, no século XXI, é que elas estão começando a ser compreendidas, né? Ele criticava a compreensão meramente estética da imagem, né? E meramente formal da imagem, criando conceitos novos para a gente entender o que é uma imagem. E aí, um conceito-chave que ele criou é de fórmula da paixão. Uma imagem é uma fórmula de paixão. O que significa isto? Significa que onde é que se realiza a paixão? A paixão se realiza naquele que está do outro lado da imagem. Não na imagem em si. A imagem é uma fórmula da paixão, como se fosse um gatilho para me apaixonar, né? A paixão no sentido positivo, no sentido negativo. Com isto, Warburg nos possibilita pensar de maneira bastante diferente dos estudos formais da comunicação ou das linguagens da comunicação. Ele nos possibilita pensar no ambiente da comunicação. O ambiente que uma imagem cria. Uma imagem é uma fórmula de paixão, ou fórmula de pathos, né? Ele usava a palavra grega para isso. Significa, é uma criadora de um ambiente. E, portanto, eu o considero um pioneiro numa ecologia da comunicação. E isto, né, com a importância do pensar ecológico para todas as áreas da nossa vida hoje, né, a ciência da comunicação não pode ficar indiferente disto. Né? Então, nós temos hoje a obrigatoriedade de pensar nos ambientes, né? E dos ambientes da própria comunicação. O ambiente familiar, que tipo de comunicação? Né? Então, o que fazem, por exemplo, as telas com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, até conosco mesmo, né? Nós somos hoje totalmente dependentes de telas, né? O que este ambiente está criando, né? Então, Warburg é muito importante nesse sentido. E ele vem crescentemente sendo estudado, não só por gente da literatura, por gente da arquitetura, por gente das artes, mas também por gente das ciências da comunicação. Né? Na França, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, sem dúvida alguma, nos Estados Unidos, na Argentina também e no Brasil.
Tá? Recentemente houve um congresso na Argentina sobre Warburg e o diretor do Instituto Warburg comentou que este congresso, ele esteve lá em Buenos Aires e comentou que o congresso tinha mais de mil pesquisadores apresentando seus trabalhos sobre Warburg. Então, hoje é uma necessidade. Agora, Warburg não é fácil de se ler. A gente precisa... ele escrevia, pensava de uma maneira bastante complexa, né? E pensava de uma maneira muito inovadora, era um criador de neologismos, porque não havia os conceitos para aquilo que ele falava, né? Então, é muito desafiador, né? E é muitíssimo interessante. Eu tive, por um acaso, né, pela primeira vez na vida, um livro sobre Warburg e de Warburg nas mãos, no início da década de 80, quando eu estava fazendo meu doutorado na Alemanha. E demorou 20 anos para eu começar a me dedicar a Warburg, e desde 2001 eu tenho pesquisado este instigante pensador. Eu acho que você faz aí uma captura muito interessante, que é distinguir no pensamento do Warburg esse pensar ecológico, que para o momento atual da comunicação me parece fundamentalmente importante. E nos seus escritos e nas suas aulas, a gente lhe ouve e lhe lê, falando desse pensamento ecológico, do conceito de ambiente, que me parece tem sido eixos importantes na sua pesquisa. Então, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre os contornos, tanto desse pensar ecológico ou de uma ecologia da comunicação, quanto sobre a relevância desse conceito de ambiente para a gente pensar a comunicação de uma forma mais complexa, digamos assim. Sem dúvida. Hoje, os meus últimos livros, todos eles trabalham com os ambientes. Então, O Pensamento Sentado, por exemplo, é um livro sobre os ambientes, né, nos quais, né, o corpo se expressa de uma determinada maneira, mas o corpo também se expressa em diálogo com as imagens e com as telas, e isto criou talvez uma acomodação, né? Então eu tento trabalhar justamente este tema da acomodação do corpo e do nosso pensamento, né? Então, nosso pensamento, como seres inquietos que somos, e para isso a gente precisa entender que somos primatas, e os primatas são muito inquietos, todos. Nossas crianças são inquietas, nossos adolescentes são inquietos. Então, a inquietude é um sinal de vida. Esse foi o tema do livro O Pensamento Sentado, que acabou de sair. Saiu aí no Rio Grande do Sul, meu editor é do Rio Grande do Sul, em 2012, e agora foi traduzido, lindamente traduzido para o alemão. Teve uma tradução, uma tradutora muito... que é uma psicóloga muito experiente, né, e que o traduziu para o alemão numa tradução que eu fico muito feliz que tenha sido publicada nessa tradução na Alemanha.
Então, o outro... então, todo, um outro livro que foi o Beijo, A Carta ao Abismo, O Beijo, né? Também é um livro sobre ambientes. E aí eu coloco 2 ambientes, a imagem e a mídia entre o ambiente estético e o ambiente midiático. Tá? O interessante dessa ecologia da comunicação é que ela nos permite entender melhor, ou pelo menos nos obriga a tentar entender melhor o ambiente no qual nós vivemos hoje em dia. Ou seja, o ambiente no qual nós estamos imersos. Esse conceito de imersivo, né? É muito importante a gente entender. A gente está, vamos dizer, imerso, ou a gente está se afogando dentro destes ambientes, dos ambientes midiáticos. Tá? Então, o que significam esses ambientes midiáticos? E é interessante, Nízia, que isto nos leva também a uma pesquisa histórica. Então, bom, antes do ambiente midiático, que ambiente que vivíamos? Qual era a comunicação principal? Né? Aí, Flusser nos ajuda, mas também outros pesquisadores nos ajudam, pesquisadores da área das escolas de artes da mídia, né, das escolas de cinema, das escolas de televisão, que nos ajudam muito a entender melhor que nós vivemos numa era de hegemonia da imagem. Na verdade, a imagem já era hegemônica também nas épocas anteriores, e a gente vai buscar o que se assemelha a esse ambiente midiático. E nós não encontramos, nos séculos passados, a não ser pequenos exemplos de ambientes midiáticos. E o próprio Warburg tem o seu principal texto publicado em vida, era sobre, justamente, a guerra das imagens e das palavras na época de Lutero. Não é? Então, foi uma guerra de panfletos entre os católicos e os protestantes, os reformados, não é? Uma guerra de panfletos, utilizando recursos de astrologia, etc., etc. Não é? Então, aí já havia um embrião da nossa era midiática. E é curioso, porque esse texto maravilhoso de Warburg, né, já mostra, né, alguns elementos. E eu descobri também, por acaso, numa das minhas viagens para a Itália, descobri assim, por acaso, porque a gente adora visitar livrarias, né? Descobri um livrinho que estava em italiano, mas é de um pensador russo, um filósofo russo, que se chamava A Nova Idade Média. E aí, este pensador russo, que é o Nikolai Berdyaev, depois eu digito para você, né? O Nikolai Berdyaev falava, é um pensador católico, né? Foi comunista na União Soviética e depois foi expulso de lá por ser muito católico. E ele escreveu esse livro na década de 20, já logo depois da sua expulsão. Viveu um tempo em Berlim, depois foi para Paris e lá ele morreu.
Mas esse livro nos dá uma ideia muito curiosa de que a época que mais se assemelha ao nosso ambiente, o ambiente que mais se assemelha é o ambiente da Idade Média. Tá? E por quê? Na Idade Média, todos participavam, ou pelo menos a grande maioria da Europa participava de uma crença cega, de uma fé cega. E talvez seja o momento em que nós também estejamos vivendo. A única coisa é que a nossa fé não é nos deuses, a nossa fé é em outros deuses. É interessantíssimo. Deixa a gente pensando mesmo nos ciclos, né? Há coisas que se repetem, sem dúvida. Mas você falou no seu livro, lançado há pouco na Alemanha, O Pensamento Sentado, e em pouquíssimas palavras, você poderia, pelo menos, dar algum spoiler ou deixar as pessoas curiosas para a leitura, afinal de contas, o que é um pensamento sentado? Pois é. O sedentarismo, nós sabemos que se transformou numa epidemia. Não é? O sedentarismo do corpo. As ciências médicas já lidam com isso há décadas. Não é? Então, há campanhas públicas para faça exercícios, faça caminhadas, faça isso, faça aquilo. Não é? Mas o sedentarismo do corpo torna, possivelmente, tem consequências, possivelmente, para a nossa mente e para a nossa imaginação. Então, o pensamento sentado é aquele que se senta, o pensamento, não o corpo só, mas o pensamento se senta diante de uma tela e é capaz de ficar 3, 4 horas sem digerir tudo aquilo que tá vendo. Né? Então, é um pensamento acomodado. Ótimo, isso já estimula muito a leitura para a gente saber, então, como é que isso está atravessando, lendo o seu livro, vamos saber como isso está atravessando o nosso ambiente, né? E, Norval, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Núcleo de Estudos Avançados, que você está coordenando, que é uma rede interdisciplinar, com participantes do Brasil e participantes de fora do país, então é uma rede internacional. E aqui esse núcleo se propõe? Então, todos nós orientamos muitas teses e o grupo dos chamados egressos, não é? Que são os nossos ex-orientandos, eles vão para os seus lugares trabalhar, conseguem empregos pelo Brasil afora, e às vezes até fora do Brasil, não é? E praticamente a gente perde contato com eles. Então, tentar, e é uma coisa bem embrionária ainda, né, constituir um grupo de trocas por todos os meios primários para quem pode se encontrar, meios secundários para quem pode se escrever, meios terciários para quem pode se ver pelas telas, todos os meios para a gente se encontrar periodicamente e trocar ideias sobre o que está fazendo e vamos fazer alguma coisa juntos, não é? Então, essa é a ideia do... E, é claro, como todos nós temos colegas no exterior, não é? E que gostariam também de participar de uma discussão estimulante,
Então, esses colegas também são convidados a integrar essa rede de pesquisa. E sempre que vem um professor convidado do exterior, esse professor convidado vem conversar com os pesquisadores. Então, digamos, são os pesquisadores que já são doutores e que se afastaram da academia, ou que exercem trabalhos como jornalista, ou como fotógrafo, ou como repórter, ou como, não é, também como professor, etc., mas que podem se encontrar periodicamente para produzir artigos, escrever matérias, escrever textos, não necessariamente textos que sejam publicáveis, mas que troquem ideias, né? Essa é a ideia talvez praticando um pouco daquilo que Flusser chamava de olhar da interdisciplinaridade, da intersubjetividade. Flusser fala de modos de conhecimento, o modo subjetivo, o modo objetivo e o modo intersubjetivo. O intersubjetivo é aquele que o outro nem é objeto, e eu não sou sujeito, mas todos nós somos, ao mesmo tempo, intersubjetivos. E muito interessante também para manter essa ligação com os egressos, né, para continuar essa essência de pesquisa, e essas discussões são muito interessantes. Obrigada, Norval. E, bem, agradeço muito essa sua aula, eu não canso de lhe ouvir,